Olá, seja bem-vindo ao projeto Mapas Mentais da Bíblia, um jeito diferente de aprender a palavra de Deus. O tema da nossa palavra de hoje é adquirindo resistência. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, lá diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Quando a gente fala sobre resistência, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é resistência física. Ainda mais nos tempos atuais, onde as academias estão lotadas de gente, umas buscando o corpo perfeito, outras por indicação médica, outras somente por hobby. Não sou contra e acho correto a pessoa cuidar da sua saúde. Mas existe um outro tipo de resistência muito mais importante que a física. De acordo com a palavra de Deus, a resistência mais importante que a resistência física é a resistência espiritual. Isso porque no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, na nova tradução da linguagem de hoje, lá diz o seguinte, que o exercício físico tem pouca utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora quanto no futuro. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, lá diz o seguinte, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Então não existe uma guerra física, e sim uma guerra espiritual. Na Nova Versão Internacional, lá diz o seguinte, que a minha guerra e a sua guerra não é contra as pessoas, mas contra esses principados, essas potestades que estão em regiões espirituais, regiões celestiais. E se nós estamos em uma guerra, em uma batalha espiritual, nós temos sim que adquirir resistência espiritual. Um bom exemplo é Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, lá atrás a tentação de Jesus no deserto. E é interessante que a gente vai aprender que Jesus, antes de começar o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi adquirir resistência espiritual. No versículo 1 de Mateus 4 diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E logo no versículo 2 a gente vê o treinamento de Jesus. E ali Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum e com certeza muita oração. Do versículo 3 ao versículo 10 de Mateus, vem toda a tentação espiritual. E Jesus consegue rebater Satanás em todo o tempo ali. E no versículo 11 fala que Satanás deixou Jesus. Quando a gente começou a falar sobre adquirindo resistência, a gente falou sobre Tiago, capítulo 4, versículo 7, que lá diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente consegue ver a execução deste versículo nas ações de Jesus lá no deserto. Porque lá no deserto, Jesus sujeitou a Deus. Lá no deserto, Jesus resistiu ao diabo. E lá no deserto, Satanás deixou Jesus. A gente consegue entender que, porque Jesus estava espiritualmente forte, ele venceu o inimigo ali no deserto. E é muito bom a gente ter aprendido com Jesus como adquirir resistência espiritual. E isso com muito jejum, como ele fez. Isso porque no próprio livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13, lá diz o seguinte, que aquele que perseverar até o fim, aquele que resistir até o fim, este será salvo. E é o que eu desejo para a sua vida. Nós temos uma grande caminhada, uma longa caminhada. E para chegar na linha de chegada, nós vamos ter que ter muita resistência espiritual. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero que você curta, eu quero que você compartilhe, para que mais pessoas possam aprender mais da palavra de Deus. Como está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, renoveis a vossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até mais.